nós vamos falar nessa noite, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Nós estaremos tratando sobre as cartas, as 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse da Ásia, que estão registradas no livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Hoje trataremos da primeira destas 7 cartas, a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O último versículo, o 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui no culto da palavra, num momento tão especial para a igreja no Brasil e no mundo. Depois de um tempo em que não pudemos nos reunir no templo, em cultos presenciais, nós estamos voltando essa semana, e este é um culto que nós consagramos à Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, que haja um fluir do Teu Espírito sobre nossa vida. Usa a Tua Palavra para falar conosco. Fala poderosamente com a Tua igreja. É a minha oração, é a oração do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Toda a Bíblia, ela é inspirada. É o que diz Paulo quando escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, aquilo que os profetas ou que os apóstolos escreveram sob inspiração divina. Não a mesma inspiração que temos hoje, quando pregamos ou quando cantamos, uma inspiração única para aquele tempo especial. Mas, nesse caso, Apocalipse 2, Apocalipse 3, nós estamos diante de um texto revelado. Não se trata aqui de um testemunho dos apóstolos, aquilo que eles ouviram de Jesus. Não, aqui, nesta passagem, é o próprio Jesus quem está falando. Estas palavras são as palavras do próprio Jesus. Então, elas são únicas em todo o Novo Testamento. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, ou seja, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, também escreveu um dos evangelhos. Quando eles estão escrevendo o evangelho, eles estão escrevendo inspirados pelo Espírito. E veja que estes evangelhos se complementam, porque cada um vai escrever segundo o que ele ouviu, segundo o que ele conhece, segundo os objetivos que eles esperam alcançar. Então, cada evangelho é um ponto de vista, como a lateral de um prédio, né? O prédio tem 4 lados, então cada evangelho é como se fosse uma dessas laterais. Por isso que se fala
Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, ou seja, é o que eles escreveram sobre Jesus, segundo o ponto de vista deles, segundo a inspiração do Espírito Santo para cada um deles. Mas aqui em Apocalipse 2, 3, não é o Evangelho segundo João, não. Aqui é o próprio Jesus quem está falando. É importante dizer que Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus não escreveu nenhuma das cartas. Durante o seu ministério, ele não deixou nada escrito. Então, nestas linhas, ele está ditando algumas palavras para que João as transmita à igreja. E em cada uma das cartas haverá dois sinais muito claros que ele vai deixar de que não é o apóstolo que está escrevendo. Primeiro, em cada uma das cartas ele se apresenta. Ele, de uma maneira muito especial, ele diz: aqui quem está falando é o primeiro e o último. Aqui quem está falando é aquele que anda no meio dos castiçais. Ele vai se apresentar. Quem está falando, e ele dá uma característica. Ao final de cada carta, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem está falando à igreja não é o apóstolo João. Quem está falando à igreja é o próprio Deus. Como que alguém assina uma carta, ele assina cada uma dessas cartas. Qual a diferença entre inspiração e revelação? A diferença está no nível de autonomia daquele que escreve. Aquele que escreve inspirado pelo Espírito, ele escreve com certa autonomia. O Espírito ministra ao Espírito dele, ali uma união do Espírito de Deus com o Espírito do autor, mas ele vai escrever segundo o seu conhecimento, segundo o seu estilo literário. Ele vai escrever segundo o ambiente, ele vai marcar ali a sua escrita com aquilo que impressiona a sua alma. Então, ele escreve inspirado pelo Espírito. Mas a linguagem de Pedro, que era um pescador, é uma linguagem muito mais simples do que a linguagem de Paulo, por exemplo. Porque, escrevendo inspirados, eles vão revelar nessa escrita o conhecimento de cada um, o estilo literário de cada um. Mas quando nós falamos de revelação, não. A revelação, a atuação do Espírito Santo no escritor, ela é plena, ela é total. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, né? Todo o livro de Gênesis, Moisés não poderia escrever, senão revelado pelo Espírito. Essas palavras aqui são palavras reveladas. João não está escrevendo por inspiração, ele está escrevendo por revelação. A palavra Apocalipse, inclusive, significa isso, revelação, é o livro da revelação. Escreve o que você vê, escreve o que eu estou te falando, escreva isso às igrejas. Então, esse é um texto riquíssimo dentro da revelação bíblica. Porque, pense comigo, Jesus, depois de ter exercido o seu ministério na terra, durante 3 anos, e ele ensinou aos seus apóstolos, né? E não escreveu nada, mas durante 3 anos ele ensinou. Depois dele ter inspirado esses apóstolos a escreverem os evangelhos, a escreverem as cartas, depois de ter sido morto, glorificado, depois de estar à destra de Deus, esse Jesus se revela e diz assim: João, escreva aí algo, eu tenho uma mensagem para a igreja. É evidente que Jesus não faria isso se essa mensagem não fosse algo muito importante. Certamente ele não faria isso se fosse necessário falar às igrejas. E nós vamos, ao longo dessas 7 semanas, voltar a essa introdução aqui, tá ok? Mas veja, são palavras muito importantes, porque foram ditas pelo próprio Jesus, depois dele estar glorificado nos céus. Ele vem e ele traz uma mensagem ditada à igreja. O que é que você acha, mesmo você não sendo um exegeta, você não acha que isso configura que
as palavras que Jesus tem para a igreja são importantes, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Então, todo aquele que faz parte da igreja e todo aquele que tem ouvidos, só para conferir quem tem ouvidos aqui, quem tem ouvido? Todo mundo? Amém? Então, todo aquele que faz parte da igreja e que tem ouvidos deve prestar a devida atenção ao que o nosso mestre tem a dizer aqui. Vamos ao versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ele tem na sua destra as 7 estrelas. Esse é Jesus. E que anda no meio dos castiçais de ouro. Os castiçais de ouro, nós vamos ver em Apocalipse capítulo 1, são as igrejas. Então Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Tinha um louvor antigo, não tinha? Que um homem de branco está passeando no meio da igreja. Ele anda no meio dos castiçais. Primeiro, o Senhor manda o apóstolo escrever ao anjo da igreja. Há quem diga que anjo aqui é anjo mesmo, no sentido literal. Querubim, arcanjo, né? Existe até uma teologia muito difundida que diz que cada igreja teria o seu anjo, né? Cada igreja local teria um anjo. Mas por que Deus usaria um homem para escrever a um anjo? Se o anjo é o próprio mensageiro, né? É como eu fosse falar com uma pessoa de outra igreja para escrever para alguém da minha igreja. Eu não encontro muito sentido nessa teoria. Eu prefiro entender anjo aqui como mensageiro, aquele que tem uma mensagem para a igreja, a transmitir para a igreja. Nesse caso, anjo aqui seria o pastor da igreja. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao pastor da igreja de Éfeso. Ao querer falar com a igreja, portanto, Deus se dirige primeiro ao pastor dessa igreja. Por isso que a mensagem de Deus não é transmitida ao irmão A, ao irmão Z, né, ao irmão B. Olha, transmite ali aquele irmão que ele é o mais antigo. Ele é o que tem mais dons, é o mais bonito, o mais cheiroso, o mais rico, o mais talentoso. Não, não. Deus vai se dirigir primeiramente à autoridade que ele constitui. Deus é um Deus que respeita as leis e as autoridades que ele constitui. E uma das marcas da autoridade espiritual é exatamente isso, a revelação. A autoridade espiritual, ela terá de Deus uma revelação dentro da responsabilidade que Deus a incumbiu. No caso, o pastor Silas, ele tem uma revelação para a ADVEC geral que eu não tenho. Eu tenho uma revelação para a ADVEC Curitiba de um objetivo, de um alvo, algo que está no meu coração, que nem sempre eu transmito, ou porque não posso transmitir, ou porque não consigo, que os meus líderes não têm, que o irmão não tem, porque esta é uma marca da autoridade. Ele vai receber de Deus uma revelação, uma mensagem que Deus traz ao coração dele. Isso torna ele um mensageiro, um anjo, um portador. Uma igreja que ama a voz de Deus sempre amará a voz do seu pastor, porque elas se parecem. Por isso que Samuel, de noite, quando ouviu a voz de Deus, ele pensava que era a voz de Eli. E Deus fala com ele e ele ouve, é a voz de Eli, porque a voz do sacerdote se parece com a voz de Deus. Então, isso independe da experiência, isso independe do conhecimento do pastor, de sua eloquência. Às vezes o pastor tem menos cultura que você, Jesus e Deus e nós fomos, sabe? Mas é ele que tem o alimento, é ele que tem a revelação. Por quê, pastor? Porque a mensagem está com ele. Ele é o anjo da igreja. Então, a mensagem não está com o evangelista famoso, com a palavra que emociona, que impacta, a palavra que edifica a igreja, que cura, que alimenta, que conforta, que exorta, está com o anjo da igreja. Versículo 2 diz assim, não, ainda na parte 2 diz, isso diz aquele que tem
na sua destra as 7 estrelas. Jesus é aquele que tem na sua mão direita, as 7 estrelas. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 1, voltar um capítulo, versículo 20, você vai ler o seguinte: as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas na sua mão são os 7 pastores dessas igrejas. Aí eu posso extrair algumas lições aqui, pelo menos 5 lições, mas eu vou compartilhar 3 pelo tempo. 3 das lições que eu extraio daqui. Primeiro, os pastores foram colocados por Deus com a função de orientar. Por isso que são chamados de estrela. Estrela hoje não orienta, né? Hoje a gente tem GPS, aí ninguém liga para a estrela. Eu estava falando com o Diego, como que era antigamente, né? A gente tinha que abrir o vidro, perguntar onde que fica. Hoje não precisa mais, né? Hoje manda a localização, ninguém se perde mais. Antigamente, muito antigamente, as pessoas viajavam orientadas por estrelas, pelas constelações, porque as estrelas, elas mantêm a sua posição e elas são norteadoras, são os astros que guiavam os viajantes. Então, o pastor, ele tem o dever ministerial, a função de orientar, por meio de suas palavras ou por meio dos seus exemplos, por meio da sua vida. Quando o crente não sabe o que fazer, não sabe como agir, o que é que ele faz? Olha para o pastor. Por isso, quando a gente está dirigindo o culto aqui, nós pastores, é muito complicado as nossas expressões. Porque se o pastor estiver pregando e a gente reprovar o pregador com a nossa fisionomia, a gente destrói o pregador. A igreja olha para a gente. Se o louvor estiver ministrando e a gente não estiver ministrando também, você pode plantar bananeira aqui que a igreja não vai com você. Porque a igreja olha para o pastor, né? E tem pastor que só entra na igreja depois do louvor, não está nem aí. Aí é complicado. O problema é quando o crente olha para a carta náutica, amém? Que a gente tem uma carta náutica, um mapa. E ele olha para o pastor e há um conflito. A carta náutica diz uma coisa e a estrela diz outra. Então, esse é um problema. O crente vai pensar algo assim: será que a carta náutica está errada? Não, não está. Então ele vai deduzir que essa estrela está apontando para um lugar errado. Outro problema é quando essa estrela se movimenta demais. Ela se movimenta muito, com muita facilidade. Uma semana ele prega uma coisa e ele prega aquele tema. Na outra semana ele já está pregando outra doutrina. Num tempo ele está numa igreja. Daqui a pouco ele já diz que não é mais aquela igreja, ele muda de placa, ele muda de igreja. Um tempo ele está com uma mulher, daqui a pouco ele muda, ele está com outra mulher. Um crente olha assim e fala: rapaz, isso não é estrela não, isso aí é um OVNI, né? Objeto voador não identificado. Isso é algo estranho. Pastores assim confundem mais do que orientam. Segunda lição é que a grandeza de um pastor não pode ser medida a olho nu. Você pode estar vendo uma estrela e ela é um ponto pequenininho, brilhante no céu, a olho nu. Mas aquela estrela que você está vendo pequenininha, ela pode ser algumas vezes maior do que o sol. Só que a olho nu a gente não percebe. Da mesma forma, nós não podemos medir a dimensão de um ministério com base na marca da roupa do pastor, com base no carro, no diploma, no dinheiro, nem mesmo no tamanho da igreja do pastor. Porque só Deus conhece as estrelas pelo nome e só Deus as sabe dimensionar corretamente. Então não meça a dimensão de um pastor para Deus com base naquilo que você vê. Terceira lição, eu aprendo que não é boa coisa atacar a vida de um pastor. Porque para você atacar um pastor, para você ferir um pastor, você vai ter que tocar nas mãos ensanguentadas de Jesus. Você vai ter que tocar nas mãos poderosas de Jesus, porque é nas mãos dele que as estrelas estão. Então, cuidado quando for tocar na vida de um pastor. Capítulo 2 e 3, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras e o teu trabalho
e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu amor, e não te cansaste. Bonito isso aqui, né? São palavras elogiosas. Jesus está falando assim: eu conheço basicamente duas coisas aqui. Eu conheço o teu trabalho e eu conheço a sua perseverança. Paciência é sinônimo de perseverança. Eu conheço a sua perseverança. Ele está falando isso para a igreja de Éfeso. Diz assim, ó: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Éfeso era uma igreja que examinava os seus pastores, os seus líderes. Uma igreja fundada por Áquila e Priscila, pastoreada por Paulo. Timóteo, discípulo de Paulo, ficou um tempo lá. E a tradição da igreja diz que o próprio João, o apóstolo João, foi pastor por um tempo na igreja de Éfeso. Então, veja, não era qualquer pessoa que pregava em Éfeso, não. Era uma igreja experimentada na doutrina. Em conexão com essa ideia está o versículo 6. Veja aí o versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eles não davam mole para os nicolaítas. Eles aborreciam os nicolaítas. Pastor, quem são os nicolaítas? Não sei. Mas de verdade, não tem a menor importância. Porque o que é que importa aqui? Importa é que Deus aborrecia os nicolaítas e eles também aborreciam os nicolaítas. Sabe o que eu aprendo? Que não basta amar o que Deus ama. A gente tem que aborrecer o que Deus aborrece. Como é que o ministro pode ser amigo do inimigo do presidente? Como é que a pessoa pode ser ligada e amar aquilo que você aborrece e dizer ser sua amiga? Deus está falando assim, ó, eu tenho a favor de você. Vocês odeiam os nicolaítas, eu também odeio, então está valendo. Legal isso. Mas eu quero chamar a atenção para você para a última frase do versículo 3. A última frase do versículo 3. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ó, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Trabalhaste. A palavra aqui tem a ver com labor. Trabalho a exaustão. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Se você chegasse na igreja de Éfeso, tinha um culto por semana ou tinha 7 cultos por semana? 7 cultos por semana. Tinha culto todo dia. Era uma igreja cheia de atividades. Havia muitas programações, uma agenda concorrida. Essa é a ideia aqui da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam bastante. E não apenas trabalhavam, eles trabalhavam com sacrifício. Eles trabalhavam com paciência, com perseverança. Ou seja, é algo que cansava, mas eles seguiam, eles não desanimavam, eles não paravam. Né? É essa a ideia aqui. Trabalho a exaustão. Trabalho a exaustão. É a ideia original. No entanto, havia uma reclamação contra aquela igreja. Está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E este, com certeza, é o centro da carta. Aqui é a ideia mais importante dessa carta, desses 7 versículos. A igreja que deixou o seu primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso não era o trabalho. Não era a doutrina. Eles trabalhavam, eles eram cuidadosos com a doutrina. Eles eram atentos àqueles que pregavam. O problema deles é que trabalhando, na canseira do dia a dia, na labuta, sem perceber, eles foram se afastando do primeiro amor, do amor do início da caminhada. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas, mas não tinham mais a mesma alegria, a mesma motivação. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, essa carta aos Efésios está em Apocalipse, mas tem um livro na Bíblia que é Carta aos Efésios. Quando Paulo escreve a carta a essa igreja,
ele faz 20 vezes referência à palavra amor na carta aos Efésios. Interessante. E ele elogia o amor desta igreja no capítulo 1 da carta aos Efésios, nos versículos 15 e 16. Paulo diz assim, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, olha o que ele diz, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo está elogiando, eu ouço a fé de vocês, eu ouço o que falam do amor de vocês, mas agora em Apocalipse, essa igreja não é mais digna do mesmo elogio. Ela está sendo criticada porque este amor não era mais percebido nas suas atitudes. E veja que interessante, eles continuavam trabalhando para o Senhor. Eles continuavam trabalhando até a exaustão, com sacrifício. Sofriam até, o texto diz sofriam, sofrem por amor do nome de Jesus. Mas não amavam mais o Senhor como antes. Isso é possível, pastor? É possível. Veja, o Senhor não está olhando apenas para aquilo que fazemos. O Senhor não está olhando para o trabalho de nossas mãos, exatamente. Mas o Senhor está olhando para aquilo que trazemos no coração. O Senhor está olhando para o combustível que nos move. Em Jeremias capítulo 2, versículo 2, se você puder abrir. Jeremias capítulo 2, vamos lá para Jeremias, capítulo 2. Versículo 2 de Jeremias. Deus diz o seguinte aos moradores de Jerusalém. Interessante aqui esse texto. Olha o que Deus diz. Jeremias 2:2. Eu me lembro de sua fidelidade. Deus está falando para a cidade de Jerusalém, para o povo de Judá. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, na época, Deus está falando da época do noivado, né? Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo assim, Israel, Judá, eu me lembro no início de nossa caminhada, quando vocês me amavam como a noiva, ama o seu noivo, e você me seguia por lugares desertos. Ou seja, mesmo quando não havia frutos, mesmo quando não havia bênçãos, mesmo quando não havia resultado, você queria estar perto de mim, simplesmente porque você me amava. Ou seja, Judá não fazia mais isso. Judá não servia o Senhor, não seguia o Senhor, mesmo em lugares desertos, se não houvesse bênção, se não houvesse resultado, porque isso era o amor. E essa reclamação de Deus é uma reclamação muito parecida com a reclamação que Jesus está fazendo aqui à igreja de Éfeso. A maioria de nós já experimentou um sentimento assim. A maioria de nós aqui, eu já. Está ali, o alvo do meu amor. Basta você estar perto daquela pessoa, basta você muda a respiração. O coração acelera. Quando você é mais jovem, inseguro, você pensa em falar umas coisas bonitas, mas quando você chega perto, você não consegue dizer, porque o coração está batendo forte, as palavras não fluem, né? As pernas parece que perdem as forças. Já era assim, Jonas, né? Hein? No início? As pernas perdem a força, as orelhas esquentam, né? As palavras faltam, parece que vai dar dor de barriga. Só porque você está perto, se você está assim, você está apaixonado. Isso é coisa de gente que está amando. Gente que está apaixonada, com os 4 pneus arriados, fica assim. Só o fato de estar perto, aquilo produz em você uma alegria, uma avalanche de sentimentos que você não consegue explicar. Eu me lembro quando comecei a namorar a Débora, era assim, mano, desse jeito. Toda noite eu ia lá, quando eu terminava, dizia, amanhã não vai dar, eu não venho, estou com compromisso, né? E não queria vir mesmo. E passava o dia dizendo, amor, não vou lá, não vou. Quando a noite ia caindo, irmão, quando assim, sabe, o clima ia ficando mais bucólico, mais romântico, a noite é mais romântica, né? Aí eu começava a pensar no perfume, na voz, no cabelinho encaracolado,
Aí daqui a pouco eu estava lá, irmão, louco, para dar um beijo, uns amassos, uns abraços, para estar perto. E só que saí de lá quando a mãe ligava o rádio na rádio relógio. 10 horas, 0 minuto, 0 segundo, era hora de ir embora. Né? Duro igual um coco, não tinha dinheiro, mas pagava McDonald's, né? Comprava presente, comprava, irmão. Comprei um sapinho, o cara falou assim, original. Pode comprar, eu comprei. Porque ela disse, eu tenho dificuldade de acordar de manhã para ir para o trabalho. No outro dia, Diego, eu dei um jeito. Né? Comprei um sapinho verde, que tinha um relógio assim no peito, tinha um bracinho. Quando apertava o bracinho, despertava na hora que você marcava, aí quando apertava o bracinho, falava, buenos dias. Assim, original. Né? Era original. É muito legal. Eu tenho certeza que homens aqui já fizeram sacrifícios por amor, por sua amada. Né? O amor, meu irmão, já pegou 2 ônibus, né? Isso aí, alugou carro, comprou moto sem poder, né? Pegou barco, foi a pé, pediu carona, arrumou dinheiro emprestado, deu um jeito para impressionar, mesmo enfrentou a família, que muitas vezes a família não queria, mas você enfrentou. A menina, então, apaixonada, meu irmão, quem ama, não tá, vence tudo, amor, tudo sofre, tudo crê. Então, a pessoa briga com o mundo, faz as maiores loucuras. O que é isso? É o início do amor. O primeiro amor. A igreja de Éfeso havia perdido isso. Nós vivemos num mundo, todos nós, que nós somos muito cobrados por resultado. Desde criança, nós somos ensinados a isso, a tirar boa nota na prova. Você pode não ter aprendido a matéria, contanto que você atinja aquele resultado. Então, nós somos orientados a produzir, alcançar resultados, alcançar metas. Né? E com o tempo, à medida que nós crescemos, não sei se isso acontece com você, se ninguém cobrar, a gente mesmo se cobra. A gente mesmo se exige, porque nós fomos ensinados a isso, é a nossa cultura. Mas veja, essa não é a ótica de Deus. Deus não nos criou para resultados em relação à obra dele. Deus não nos criou para fazer grandes coisas se ele não está nos mandando fazer grandes coisas. Deus nos criou para viver um relacionamento com ele. A necessidade de fazer algo é secundária, porque Deus não nos criou para isso ele tem os anjos, para isso ele é onipotente, ele não precisa que eu faça algo, que eu dê algo, ele não me criou para isso, ele criou o ser humano para viver um relacionamento com ele, mas isso é mais importante do que aquilo que fazemos para ele. E nessa carta, Jesus está fazendo uma crítica a uma igreja que continua se relacionando com ele, só que sem amor. Veja como Deus é um Deus relacional e com sentimentos. Ele não é uma estátua, ele não é um ser indiferente, ele é um pai que espera essa atitude, um noivo, como ele diz lá em Jeremias, um esposo que espera essa atitude de amor. Sabe? Alguns casais vivem esse relacionamento, como a gente experimentou um amor também, às vezes a gente espera, também vive isso aqui. Continua se relacionando, mas sem amor. Casal namorado, apaixonado, pastor Adão, estão vindo da igreja. Aí começa a chover. Ele tira o guarda-chuva, coloca o guarda-chuva sobre a amada e vem para a igreja. Ela chega na igreja sequinho e ele completamente ensopado. Ele nem nota isso, apaixonado, irmão. Casa-se, 5 anos de casado, um filhinho. Eles vêm para a igreja, começa a chover, ele tira o guarda-chuva e divide o guarda-chuva com ela. Chega os dois na igreja, meio ensopado e meio sequinho. Mas legal. 20 anos de casado. Ele para o carro, já tem carro. Para o carro, abre o guarda-chuva, abre, pá, fecha a porta. Entra na igreja sequinho, deixa a esposa para trás. Conhece alguém assim, pastor? Não, né? Aqui não tem isso não, lá no Rio só. Muda, as coisas vão mudando. Quando está namorando, estão na praça, de repente a lua
é encoberta pela nuvem. Aí ela diz, meu amor, a lua se escondeu. Estou preocupada se vai chover, né? Aí ele diz assim, não, meu amor, ela está com vergonha da sua beleza. 20 anos de casado. Eles estão assim na varanda de casa, a lua se esconde. Aí ela quer ouvir a mesma frase. E ela fala assim, meu amor, a lua se escondeu. Ele fica calado. Aí ela diz, por que será? Está vendo que vai chover, sua burra? A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Como casais que são vencidos pelo tempo ou pela rotina. Casais que continuam fiéis um ao outro. Ele continua trabalhando, ele continua sustentando a casa, ele continua provendo, ele continua um companheiro. Ela continua cuidando da casa, ela continua cuidando das crianças, ela continua fazendo o seu papel de esposa, mas o coração não bate, não queima como antes, não acelera quando está perto. O tempo, a rotina esfriou o sentimento. Era assim que se encontrava a igreja de Éfeso. Eles continuavam na presença do Senhor. Eles continuavam trabalhando na obra de Deus, mas não havia mais prazer, não havia mais alegria. Sabe, não era mais o mesmo sentimento que os movia em estar diante do Senhor. Essa é uma triste realidade que qualquer um de nós pode viver na vida cristã, irmão. Qualquer um. A gente continua lendo a Bíblia, mas você não tem amor, você não tem sede, você não tem fome da palavra. Você fica dias sem ler a Bíblia e está tudo certo. Você continua dando oferta, mas você não tem alegria quando faz isso. Você continua jejuando, às vezes até, mas você não tem um coração quebrantado. Você pode estar na igreja de corpo presente, participar de todas as atividades da igreja, mas você não celebra, o teu coração não queima, não arde, quando você está diante de Deus. Você simplesmente está. Deus não nos chamou para fazer algo simplesmente. Deus nos chamou para vivermos uma história de amor com Ele. Houve momentos na minha vida que eu, como pastor, eu não tinha tempo para Deus. Parece um paradoxo, talvez seja. Eu estava na igreja, eu era pastor, mas eu estava tão envolvido com a obra que eu não tinha tempo para o dono da obra. O ativismo, o ter que dar resultado. Então, eu queria agradar as pessoas. E eu procurava agradá-las, eu procurava dar atenção para todo mundo. Todo mundo tinha um telefone da minha casa, pastor Adão. Se a criança caísse e machucasse o pé, me ligavam. Pastor, eu estou levando meu filho para o pronto-socorro, o senhor ora antes. Claro. E eu comecei a ficar louco, porque eu não conseguia agradar as pessoas. Eu não conseguia agradar a minha família. Eu não estava conseguindo viver. E eu ia morrer, porque o meu tempo era para as pessoas, mas eu não tinha tempo para Deus. Escute uma coisa. Escute o que eu vou falar. De todas as pessoas que você tem que agradar, a mais importante é Deus. Você não pode se esquecer disso. O ativismo não pode nos roubar o foco daquilo que realmente é importante. Deus. O calor da batalha não pode nos tirar o verdadeiro alvo, que é Cristo. E às vezes na luta, querendo fazer a obra de Deus, a gente se esquece disso. A igreja pode ter muitos departamentos, a igreja pode apresentar dons, ministérios, que são áreas de atuação, onde cada pessoa vai exercer conforme o seu chamado. Então, tem gente aqui que foi chamada para a área de música, tem gente que foi chamado para a oração, tem gente que foi chamado para a mídia, tem gente que foi chamado para pregar, gente foi chamado para o evangelismo, para animar pessoas, para o ensino. Nós fomos chamados para isso e para aquilo. Mas todos somos criados, diz Efésios capítulo 1, versículo 11. Todos somos criados para louvor da sua glória. Independente do que você foi chamado para fazer, você foi criado,
Você existe para viver um relacionamento de amor com Deus. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, Deus pede algo. Não é o dinheiro que Ele pede. Não é o nosso tempo que Ele pede. Não é o nosso trabalho que Ele pede. Ele pede o coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, a fonte dos teus sentimentos. O salmista, no Salmo 84, versículo 2, faz uma oração linda. Ele diz: a minha alma está desejosa. Salmo 84, 2. Escute isso. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sabe o que é que eu imagino aqui? Sabe qual a figura que eu tenho aqui? Aqui tem poucos dias quentes, tem poucos, é difícil até você pensar nisso no meio de um frio. Mas imagine um dia quente, um dia muito quente, quente, multiplique, muito quente. E você está longe de casa, e você não trouxe carteira, você não trouxe dinheiro para comprar uma água mineral. Você está num ônibus, você está numa condução, você está certo tempo de casa. Mas você está com tanta sede que você não consegue pensar mais em nada, a não ser chegar em casa, abrir a geladeira e beber aquele copo de água gelada. Então o ônibus para próximo da sua casa e você vai andando com certa pressa, porque você está com muita sede. E você entra dentro de casa, a sua boca está seca, o seu corpo está clamando por um copo d'água, e você coloca aquele copo, enche aquele copo d'água gelado, e você bebe. É isso que o salmista está dizendo. A minha alma desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo. Eu tenho sede de chegar na tua casa. Eu tenho sede de estar diante da tua presença. Você já veio para o culto com essa expectativa? Talvez há algum tempo. Às vezes eu estou vindo para a igreja. E hoje eu venho num carro confortável. Para mim, para minha origem, um excelente carro. Ar-condicionado, banco de couro, automático, e eu venho. Às vezes não venho nem muito alegre, às vezes venho aborrecido por causa do dia. Quantas vezes eu lembro da minha mocidade, eu lembro da minha juventude. Meus 16, 17 anos. Eu tinha 2 calças, eu tinha 2 camisas. Então, uma calça bege e uma calça cinza e 2 cores de camisa. Então, eu variava bastante, eu tinha 4 roupas. Botava a calça e dá 4 combinações possíveis. E eu congregava numa igreja, mais ou menos o tamanho desse púlpito aqui. Um pouco mais larga. Uma igreja muito simples, na Vila Cruzeiro. Igreja da filial hoje da Rua 12. Onde mais tarde me tornei pastor. Eu vim andando pela rua, eu tinha que andar uns 20, 30 minutos da minha casa até a igreja. Passava pelos becos, pelas ruas. E quantas vezes eu me lembro até hoje, a pressa de chegar na igreja. A vontade de chegar logo naquele lugar santo, naquele lugar especial para mim. Esse lance de família, de irmão, isso era real para mim. Eu vi o outro como um irmão, como minha família mesmo. E quando eu chegava antes da esquina, às vezes, eu já escutava o som da corneta, aquele som chiado, horrível, que de vez em quando o vizinho jogava pedra, que aquilo era chato mesmo. Assembleia de Deus antigamente, a gente era terrível, pastor Adão. E quando eu entrava naquele lugar, eu dobrava os meus joelhos. É costume, mas eu dobrava. Quando eu erguia a minha cabeça, tinha assim, na testeira do púlpito, um letreiro muito mal feito, escrito assim: Jesus breve virá. E aquilo me enchia de temor. Como eu gostava de estar naquele ambiente.
Teve uma noite que a gente estava ensaiando com os jovens, Paulinho. Uma casa de uma irmã, uma casa baixinha, pequenininha, ali na comunidade, de telha. E começou a chover. E o barulho da água sobre a telha nos comoveu. A chuva, e alguém disse, gente, Deus que mandou essa chuva. Isso veio de Deus. E a gente começou, todos foram dobrando os joelhos, sem ninguém pedir. E começamos a orar. Acabou o ensaio, alguém começou a falar em línguas, Deus batizou alguns moços com o Espírito Santo. Nós amávamos ao Senhor. Não era uma religião, não era um dever. Havia um amor, um fervor no coração. Às vezes o tempo nos tira essa sensibilidade. Às vezes o tempo nos tira esse sentimento. Nós vamos nos tornando críticos. A gente vira um crente exigente, crítico, chato. Escute, não importa de verdade, para os céus, não importa o meu título de pastor. Isso não diz absolutamente nada. Não significa nada para os céus o que eu sou, o que eu faço, as minhas obras, os meus títulos. O que importa para o céu é se a minha motivação é a mesma motivação daquele garoto. Não queria cargo, não queria nada. Só queria estar na presença de Deus. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Escute, sem amor nada somos, sem amor, nada do que fazemos importa. Como é profunda essa admoestação do Senhor. Porque se não temos mais prazer de estar na casa de Deus, tem algo errado com o nosso amor. Se o seu principal lazer, escute que eu vou falar isso aqui. Se o seu principal lazer é longe do Senhor, tem algo errado com o seu primeiro amor. Se não mais você se preocupa, se sua atitude está entristecendo o Espírito Santo, não te dói mais a consciência, não te constrange mais, tem algo errado com o seu primeiro amor. Se você trabalha na igreja apenas para que alguém veja, tem algo errado com o seu primeiro amor. Se você tem medo, se você não tem medo mais de que Jesus volte a qualquer momento e você seja rejeitado, tem algo errado com o seu primeiro amor. Se o pecado, tanto seu como de alguém à sua volta, não lhe deixa desconfortável, tem algo errado com o seu primeiro amor. Se cumprir a lei de Deus se tornou um peso para você, se estar na igreja se tornou um peso para você, se oferta e dízimo é coisa de pastor e não traz alegria ao seu coração, escute, tem algo errado com o seu primeiro amor. Jesus oferece o remédio para aquela igreja e para nós também. Versículo 4. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Primeiro comprimido. Lembra-te, pois, de onde caíste. Diga, lembra-te. A gente não costuma perceber as mudanças que ocorrem em nós. A gente não costuma perceber. A não ser quando alguém diz. Ou a não ser quando a gente vê uma foto antiga. Era assim. Porque a gente não lembra. Por isso Jesus convida a gente à lembrança. Não foram as alfarrobas, não foram os porcos, não foi a falta de amigo
que produziu arrependimento no jovem pródigo, no filho pródigo, foi a lembrança da casa do pai. Ele diz aqui: lembra de onde você começou a cair. Essa é a ideia. Sabe por quê, irmão? Porque a queda é um processo. Não é assim, você ama o Senhor, você está bem, você está feliz, e daqui a pouco você abandona o primeiro amor. Não! A Bíblia começa a ficar chata. O culto começa a ficar cansativo. Você começa a achar que se já veio de manhã, não precisa vir de noite. Você já foi um dia na semana, para que 2? A igreja começa a ficar distante, parece distante, é muito longe. Então você começa a achar que a casa de praia, que o shopping, a série de TV é mais atraente do que estar na igreja. O Senhor é aos pouquinhos. O Senhor diz: lembra de onde você começou a cair. Lembra de onde você foi se afastando do meu amor. Lembra aí. Lembra aí, irmão. Lembra de como você fazia a obra de Deus, cheio de alegria. Lembra como você adorava, e quando você adorava, aquele lugar se enchia, se inundava da glória de Deus. Lembra como você vinha para a igreja e você tinha pressa de chegar na presença do Senhor, e você não tinha pressa do culto acabar. Hoje você não tem pressa de vir, mas tem pressa que o culto acabe. Lembra de como você acordava de madrugada, e você falava com Deus, e Deus te visitava. O que foi que te afastou? Lembra, pois de onde caíste. A segunda dose desse remédio é: arrepende-te. A lembrança nos leva ao arrependimento. A lembrança é o início que nos conduz a um meio arrependimento. O filho pródigo lembrou e se levantou. Ou seja, todo arrependimento vem acompanhado de uma atitude. Por isso a terceira dose do remédio é: pratica as primeiras obras. Diga: lembra-te, arrependa-te e volta às primeiras obras. Arrependimento sem prática é arrependimento de segunda categoria. É arrependimento fajuto, é remorso. Não diz nada para o reino de Deus. Aquela igreja não tinha deixado as primeiras obras. Escute isso aqui que eu vou falar. Escute isso aqui, é muito importante. Aquela igreja não tinha deixado as primeiras obras. Elas continuavam trabalhando, sim ou não? Mas por que o Senhor manda voltar às primeiras obras? Sabe por quê? Porque fazer algo para o Senhor sem amor é como não fazer. Fazer algo para o Senhor sem amor é como não fazer. Ele não escuta, ele não vê, é nada. Pode ser os mais lindos acordes, mas vai ser como um sino. Tem, 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 tem. O Senhor nos diz nesta noite: é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de pegar as harpas que estão penduradas no salgueiro e voltar a tocar. É tempo de voltar a pregar o evangelho com ousadia. É tempo de restaurar a alegria, de entrar pelos átrios do Senhor. É tempo de voltar a falar em mistérios com o Senhor em oração. É tempo de voltar às lágrimas durante a adoração. É tempo de voltar a perder a noção de tempo quando se está diante de Deus. Ó Deus, essa seja a oração desta igreja. Se tivermos, eu como pastor, que Deus abençoe a tua vida. É tempo de você voltar. Amém. Está terminado para o YouTube. Devec Curitiba. Eu como pastor.